Uma das coisas mais importantes é, com certeza, saber para quem você está falando. Qual é o teu público-alvo? Quais são as dores? Como tu vai fazer para te conectar com Tu eles, tu enxerga que as pessoas cometem na hora de uma construção de marca, né? diga. Se cercar de pessoas com valores, se cercar de pessoas que tenham interesse, mas não o interesse do interesseiro, interesse. Deturparam a palavra interesse. Uhum. E Hoje esse a gente vê muito, pô, tu precisa ser a cara da empresa, assim, mas quais são os cuidados que a pessoa ela precisa cuidar para que não impacte daqui a pouco negativamente na marca da empresa, assim? Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Como que eu faço podcast. Podcast de empreendedor para empreendedor. E sempre que eu trago alguém aqui, é alguém que eu admiro e que acompanho, às vezes podendo trabalhar perto, às vezes admirando a pessoa de longe. E hoje eu trago aqui o Miguel, da Ato Branding. Nós vamos conversar um pouco sobre marca. O Miguel é uma agência, né, é uma agência de marcas, já entregou mais de 220 projetos, criando identidades que ressoam no mercado e no público. A Ato trabalha com um processo estruturado que vai muito além de entregar uma logo bonita. Eles começam com o diagnóstico e imersão no negócio, passam pela definição de posicionamento e estratégia de marca e só depois constroem a identidade visual. E é sobre isso que a gente vai falar. E fecham com as diretrizes para a marca se sustentar ao longo do tempo. Hoje a gente vai conversar sobre como que a gente constrói uma marca forte, uma marca que fixe na cabeça das pessoas. Então quero começar agradecendo, Miguel, muito obrigado pelo teu tempo, por ter vindo aí para a gente poder bater um papo sobre esse assunto, que eu vejo que tu é um especialista. E quero começar o podcast com a primeira pergunta. Como que eu faço para ter uma marca forte? Tá contigo a boa, palavra. boa, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, falar que também acompanho teu trabalho faz um bom tempo. Vejo que tu manda muito bem na questão da inteligência artificial, então já te sigo por causa disso. Cara, falando a respeito de marcas, uma das coisas mais importantes é, com certeza, saber para quem você está falando. Qual é o teu público-alvo? Quais são as dores? Como tu vai fazer para te conectar com eles? Isso é, com certeza, a coisa mais importante. Legal, legal. E Miguel, me conta como que tu chegou nesse mercado de construção de marca? Como é que foi a tua história até criar a Ato Branding? Show. Cara, antes de eu começar a falar, eu queria fazer um combinado contigo. Se eu Claro, me bora. perder no meio da tua história, tu volta pra mim. Pode deixar, pode deixar. Cara, até onde eu me lembro, tudo começou na quarta série, numa aula de história. E eu estava desenhando ali alguns layouts de como funcionava estruturas feudais, digamos assim. Aqui era o celeiro e tal. E ali eu comecei a perceber o quanto o design poderia ser útil no entendimento da comunicação. Aí depois eu parti para a parte do empreendedorismo, tive uma confecção de uniformes. Mas tem sempre, na história, tem sempre algo que nos puxa, digamos assim, né? Dentro do segmento dos uniformes, eu comecei a visitar empresas, pequenas empresas, médias empresas, que tinham na faixa ali de 100, 200 colaboradores. Aí quando tu vai produzir um uniforme, tu perde o logo, né? Perde a identidade visual. Aí, na maioria das vezes, os caras não tinham a identidade visual. Aí mandavam um arquivo tipo Word, uma coisa assim bem Sim, estranha, sabe? sim. Pra quem trabalha com design sabe que isso De- não ajuda muito, né, né? dificulta. E sem consistência visual nenhum, sem estrutura visual, sem nenhuma diretriz de comunicação, digamos. Aí eu comecei aquilo, trabalhar com essas empresas e certa vez eu até visitei uma empresa de 300 funcionários, que tinha uma operação muito grande, que vendia um produto muito bom. Só que depois de um mês, quando eu fui lá, fiz o pedido, fiz os uniformes, quando eu fui lá entregar, a empresa estava fechada. E aquilo me gerou uma pergunta na cabeça: por quê? Se os caras tinham uma estrutura boa, se os caras tinham um bom produto, eles não tinham uma marca, eles não conseguiam se fixar na cabeça do público-alvo deles. Então acabou que eles ficaram
Se perderam nessa jogada, sabe, não conseguiram mais ter não conseguiram mais vender e não conseguiram Uhum. mais comercializar. Sim. E aí o que que eu percebi? Cara, tem uma oportunidade ali, desenvolvimento de marcas, né. O primeiro momento eu visualizei a questão do logo, só que eu sou muito curioso. Uhum. Cara, eu fui para o logo, e aí comecei a pesquisar outros profissionais, outros designers e vi: "Cara, olha a qualidade que esse cara faz. Olha essa identidade visual. Por que que me chama tanto atenção essa identidade Uhum. visual? Por que que me gera tanto conforto?". Aí, cara, é aquele lance do tu vai olhando por cima do muro, sabe? E Uhum. cada vez o muro fica Vai maior e ficando tu mais alto. vai enxergando mais. E aí comecei a ver que o branding, principalmente no Brasil, seria uma oportunidade muito grande para a maioria das empresas, Uhum. se consolidar no mercado. Existem dados, eu não quero trazer dados Uhum. incorretos, que empresas que não investem em branding têm dias contados, digamos assim, Uhum. porque não tem uma consolidação de mercado, Sim. não tem um público fiel. Uhum. Então, dentro disso, eu visualizei uma oportunidade e já fazem 9 anos que eu trabalho Que com legal, construção simbólica, digamos que assim. legal. 2000 e a gente tá em 2026, 2017 mais ou menos surgiu a Ato. Não, 2017 surgiu o pilar da O Ato, fui eu. pilar, É, entendi, eu entendi. enquanto designer, Sim, enquanto profissional, assim. sim, sim. Legal, legal. E, as pessoas acabam confundindo muito a questão de marca com o logo, assim, né? E o que que tu vê de erro, principalmente que, vamos lá, mentiras da parte de marca que acabam sendo contadas assim, né? Como é que tu enxerga essas oportunidades? Porque vamos lá, a gente vê, pô, marca, o que que é marca? É o logo, é no máximo o slogan que tá ali, né? E o que que a gente pode ensinar para quem está nos ouvindo que representa a marca de fato? O grande erro das Isso empresas? aí, O isso aí. é, No geral, assim, no geral, o que que representa de fato uma marca, né? É o logo, né? Daí tu pode entrar um pouquinho de como é que é o processo que tu acaba construindo isso, né, junto ao construção teu da cliente. marca. Isso aí. Cara, assim, existem diversas formas de fazer a construção de marca. E a minha percepção sobre o que é uma marca também evoluiu durante os Uhum. anos. Sim. Alguns anos atrás eu realmente achava que um logo era uma marca, e eu me especializei nisso. Mas em mim, enquanto designer de simbologia, o que que aconteceu? Pô, eu desenvolvia os logos e ficava muito difícil, porque todo design, cada parte do design, cada parte do símbolo passa uma mensagem. E como tu vai construir alguma coisa se tu não sabe qual mensagem? Se tu não sabe para quem tu tá passando, para quem tu tá conversando? Então, a partir desse momento, eu percebi que a marca era mais sobre a mensagem do que propriamente sobre algo visual. O visual faz parte, chama atenção, faz toda a diferença, uma identidade profissional, mas sem uma estratégia por trás, sem uma questão de tu posicionar uma mensagem, e posicionar, eu posso utilizar uma frase bem literal. Posicionar uma marca é tu pegar uma gavetinha dentro do cérebro do teu cliente, ir lá e colocar uma informação a respeito do que tu faz, Baita. um sentimento. Então, no meu entendimento, o que a marca já representou para mim foi logo, depois ela passou para identidade Uhum. visual, e hoje o que a marca representa para mim é sentimento. Se eu consigo construir uma percepção de valor e de sentimento no cliente, eu, cara, eu tenho tudo. Eu tenho uma janela aberta para eu conseguir reter atenção, tenho uma janela aberta para eu conseguir explicar um produto, Uhum. para eu conseguir explicar o diferencial que eu entrego, Sim. tanto de produto quanto de serviço. Então, essa na verdade é um ponto que eu não vejo muitas pessoas falarem.
de sentimento. Qual o Uhum. sentimento que eu quero entregar pra ti? Sim. Quando vamos Do pensar cara visualizar a marca ali nas redes sociais, o que que ele vai enfim, que seja redes sociais, né, no site, o que que ele vai sentir ao o que que ele visualizar. vai sentir, né, se ele vai sentir segurança, se é sobre uma empresa de que faz gestão de investimentos, Uhum, se ele vai sentir segurança ao entrar em contato com os pontos de contato dessa uhum, marca, se é numa empresa de eventos e uhum. entretenimento, se ele vai sentir alegria, se ele Sim, vai sentir disposição sim. de entrar em contato com as imagens, de entrar em contato com o logo. Uhum. Esse é o grande desafio do nosso escritório hoje, gerar sentimento. Legal. Até porque eu já vi, né, e não vou saber de cor, tem muito a ver com as cores e como que é, nem eu vejo o Miguel trabalhando ali, desenhando o logo, né, não é feito com o IA, né, Não é feito. ah, eu A IA tá ajudando bastante, mas ajuda, não é né, feito mas o com logo ele não é feito com IA, porque ele precisa realmente ser, né, a identidade visual precisa ser pensado. E que erros que tu vê que as pessoas cometem, assim, na parte de construção de marca, que nem o vivo, o cara vai lá e coloca vermelho porque ele é colorado numa empresa, né, colorado pra quem é do enfim, aqui no Rio Grande do Sul, né, torce para o Internacional, mas a cor da empresa dele precisaria ser azul para passar um sentimento, né. Quais, além desses erros, assim, o que que tu enxerga que as pessoas, cometem na hora de uma construção de marca, digamos assim? é, exatamente. O que tu trouxe até um ponto, né, a gente tá falando aqui no Rio Grande do Sul, mas a internet pode nos Uhum. levar para o mundo todo, né. Sim, É sim, incrível, né. sim, sim. Cara, o ponto das escolhas de marca é algo que a gente tenta educar bastante, né. Porque se tu não levar em consideração os gostos do teu público, da tua audiência, tu não tem conexão. Pô, e conexão é tudo para uma marca. Sim. Se não tem atenção, se tu não conecta com o teu público-alvo, não adianta tu ter a marca mais legal aos teus olhos, não adianta ter a marca mais bonita, não importa, tu não vai vender. Então o que a gente bate em cima é estratégia, saber o que o teu público quer, tá? Eu não tô falando de forma alguma que isso é fácil, isso é uma construção. Marca é uma construção, não é do dia pra noite. Mas assim, de cada 1000 empresas, no teu ponto de vista, quantas empresas pegam e geram um Google Forms, um Uhum, formulário e enviam para 100 clientes, os 20 últimos clientes, para que eles façam uma avaliação de como foi a experiência deles, uhum. do que eles esperam de entrega, Ou até tem muita gente que faz, mas nem olha os números também, nem né? olha os números, nem olha os números. Cara, isso é construção de marca. A partir do momento que tu começa a entender quem é o teu público-alvo, o que ele espera, o qual que é a dor dele, qual que é a motivação, cara, aí tu tem ouro. Aí tu tem material pra te conversar com ele, pra te impactar ele, Uhum, ajudar ele também, né. sim. E hoje vocês utilizam isso na construção de marca também? Hoje nós utilizamos isso. O nosso posicionamento hoje, né, que está sendo construído também, porque nós estamos agora colocando um segundo escritório em Florianópolis, olha Florianópolis, aí. sim. O nosso posicionamento é bem claro. Nós estamos falando para empresas que já têm uma operação Uhum, consolidada, mas que sentem que a marca já não transmite os valores que elas têm. uhum, São empresas que já estão no mercado. Então, quais são as dores dessa empresa? Já já vendo bem, já faturo, mas sinto que o meu cliente ainda não é tão fiel quanto ele poderia uhum, ser. Sinto que o meu cliente, às vezes, ele pergunta um pouco a respeito do preço e não dá tanta ênfase nos valores. Esse é um trabalho de marca. Um dos outros fatores também que a gente identifica que uma marca não tá com tanta força é quando depende muito de indicações. uhum, Indicação é um sinal que a marca não está trabalhando, né? Ótimo, tu tá entregando um serviço bom, tu está sendo indicado,
Mas esse papel de demonstrar os valores, ele também pode ser para pessoas que nunca entraram em contato contigo, né, que vão Sim. ter ali o contato em redes sociais, que é uma jornada, né, da marca, Uhum. que é uma jornada, que é uma jornada não, que é uma parte da jornada Uhum. de construção de marcas, redes sociais, mas a gente tem outros atributos, assim, que mostram que a marca ela tá meio capenga, Uhum. digamos, né, que Sim, não sim. tá fazendo o trabalho dela. Sim. Eu vejo muita gente que fica com receio de mudar. Tu comentou ali sobre o negócio que já estão prontos, né? Ah, eu já sei a tua resposta, né? Mas vamos lá, pô, não tem prejuízo nenhum entre o cara que tá com uma marca fraca, né, ter que remodelar toda a empresa. Isso é mais da cabeça do empreendedor pensar: "Bah, as pessoas já me conhecem por isso daqui, então se eu mudar a minha marca eu vou perder a minha essência". Isso é verdade ou é mentira? Isso é uma verdade muito grande, na verdade. É. O que que acontece? Qual a essência? Uhum. Ele sabe falar qual Sim. é a essência dele? Se não tá parametrizado, não tem como saber se dá certo ou se dá errado. Uhum. Não tem as diretrizes da tua marca, tu vai ser só um navio sem mastro, sem velas no meio do oceano. Sim. Tu vai ir para onde Onde a maré te levar. sim. A partir do momento que tu desenvolve uma marca, né, por mais que seja realmente desafiador, o que que a minha experiência me traz? Quando as pessoas veem a marca toda posicionada, toda feita nos detalhes, com todos os detalhes, personalidade da marca, tom de voz, tudo. Isso abre uma clareza enorme na cabeça deles. Eles começam a ter ideias que eles nunca pensaram, ideias de produtos, ideias de como demonstrar os serviços. Por quê? Porque isso gera uma clareza. Eles sabem para quem que eles estão falando agora. Eles sabem o que eles estão oferecendo. Agora eu vou dar um exemplo pessoal. Uhum. Nesse desenvolvimento do escritório de Florianópolis, né, como a gente está buscando escalar isso e vamos escalar de uma forma bem rápida, a gente teve que revisitar todos os pontos de produto, todos os pontos em que a gente teria contato com os clientes, todos os processos. E revisitando tudo isso, que é um trabalho de desenvolvimento de marca, a gente percebeu muitas melhorias e muitas oportunidades de gerar ainda mais valor nesse processo de entrega para o cliente. Legal. Ou seja, assim, o desenvolvimento de marca, ele é um desenvolvimento para a empresa, para um empreendimento, mas também é um desenvolvimento para o gestor e para o dono, porque ele também vai aprender ali sobre o que é um branding, Uhum. o que é percepção de valor, né? Como ter mais clareza na proposta dele. Uhum. Então, dessa forma, ele vai levar um sistema de informação para a empresa, mas ele também vai aprender, ele também vai ser educado nesse processo. E isso não é só para esse empreendimento que ele está no momento, é para a vida toda. Já escutei de inúmeros Uhum. empresários lá no escritório que, pô, eu não tinha ideia de que uma marca poderia fazer. Sim. E, cara, eu vou bater nisso o tempo todo. Eu vou bater. Eu acredito muito no poder do branding. Eu acredito muito. Já vi muitas pessoas ah, perderem os seus sonhos, perderem empresas, porque tinha um produto muito bom, tinha uma estrutura muito boa, mas não sabiam para quem vender. Uhum. E acabaram, né, Sim, tendo uma vida mais prematura, digamos assim, sim. da empresa. Eu vejo que é algo que as pessoas, elas subestimam o poder que tem, e às vezes a gente quer abrir um negócio rápido, enfim, não dá tanta bola porque acha que é só um logo, enfim. Mas depois isso acaba impactando muito, né, porque as pessoas reclamam: "Ah, meu cliente chega aqui e só me aperta, né, pra que eu dê desconto, só quer saber de preço, preço, preço". Isso Exatamente. está totalmente atrelado ao valor, né. A gente pega agora um exemplo aí que está super em alta, que é a pasta de dente da CIMED, da Super, Exatamente. que ela custa 3 vezes mais o da outra, outras convencionais aí, gigantes do mercado, mas por quê? Porque tá com uma marca que fixa,
que a galera lembra, né, e fez uma construção, né, Ótimo, fez uma ótimo uma exemplo, construção, assim, né. ótimo exemplo. Cara, deixa agora eu vou te fazer uma pergunta agora, Sim, vamos dar uma invertida. vamos. Como que tu acha que é a decisão de um CEO igual o Adib, de ter uma disruptura tão grande, de trazer para sua equipe um Toguro, digamos assim, um Uhum, cara com o rosto todo tatuado, uhum. pouco vendável. Como tu acha que é a decisão, o desafio que ele teve? Bah, gigante. É um desafio, assim, na minha visão, que é muito difícil de tomar, porque vamos lá, é no mercado tradicional, que é o mercado de remédio, que vai estar em farmácias, que, vamos lá, são empresas, às vezes, centenárias, né, que são pega até mesmo aqui, que nem rede de farmácia, que são empresas onde as pessoas, cara, trabalham lá há muito tempo. É uma decisão muito difícil, que, vamos lá, se desse errado, seria chamado de, né, era óbvio que não ia dar certo, mas como deu certo, está dando, e é uma construção que eles É estão uma fazendo, construção. né. Então vão fazer produtos lá com a Mansão Maromba, com a marca da Mansão Maromba também, né. E cara, tu acha que essa decisão ela não foi pautada por um direcionamento bem claro, um conhecimento de mercado? Ah, deve ter sido, com certeza. Ele tem que convencer outras Sim, pessoas, com embora ele seja certeza. o CEO, né. Mas assim, qual que é o público deles? O público deles é a grande massa. Uhum. Pô, e o cara tem uma linguagem simples, o cara tem uma linguagem acessível, que tá em todos os cantos. Sim. É matemática. Uhum. No design, principalmente, as pessoas, tentam não tangibilizar as coisas. Eu não gosto disso. De, assim, de digamos: "Ah, eu achei bonito, eu achei interessante, acho que vai dar certo". Sem tu ter um parâmetro, sem tu saber, né, de dados, esse achar pode ser um tiro no pé. Com certeza. Tu tem que ter uma estratégia que realmente seja eficaz, né. Uhum. E conhecer o público, como no caso da CIMED, é o fator preponderante para eles irem atrás de uma parceria como o Toguro. Uhum. Não, e a gente traz, que nem pega nas redes sociais, e que tem tudo a ver com marca, que é: quero botar digital influencer na minha empresa". E aí pega vamos lá, alguém que não tem nada a ver com o nicho, que não traz uma comunicação com a marca só por causa da quantidade de seguidores. Exatamente. É um erro, né. É um E erro. eu vejo que a decisão da CIMED, até o momento, eu acredito que vai ser também, totalmente acertada, ah, porque, cara, qual é o objetivo deles? É disseminar os produtos, né, que é essas linhas que eles estão entrando agora. Com certeza, E tu vê, pô, nas farmácias já não tem mais, aí todo mundo super, 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 né. com certeza. Esse é outro ponto em que a marca auxilia bastante. Como tu vai identificar um bom influenciador para divulgar a tua marca, os teus serviços? Se tu não sabe quais os valores tu tá Uhum. divulgando, Isso aí. né? Às vezes tu vai, pô, o cara tem 100.000 seguidores, mas ele fala sobre coisas que a tua marca nem fala. Ele tem valores que a tua marca nem conecta. Ele fala daqui a pouco muito sobre, vou dar um exemplo assim de bate pronto, fala muito sobre política. Uhum. E a tua marca fala muito sobre um jeito de viver leve. Pô, política, hoje em É. dia não é algo leve de Não. se conversar. Então não vai conectar, né? Por mais que ali tu vai ter visualizações é diferente de tu ter conexão, né? Então tem que trabalhar nisso e inclusive, né, eu eu deveria ter estudado mais dados para trazer aqui, mas inclusive eu vi que há pesquisas de resultados de micro-influenciadores estão dando muito mais Eu vi uma resultado pesquisa parecida com essa também. e engajamento do que influenciadores com um número maior de seguidores. Por quê? Porque eles conseguem se conectar com mais valores, Sim, né? Então eles geram uma oportunidade, eles geram uma capacidade de atenção, de reter atenção muito maior. sim, sim. Eu concordo muito, concordo muito. Porque
E aí vai totalmente de encontro que eu vi uma pesquisa bem parecida com essa, e hoje essa parte de creators, assim, tem crescido bastante também. Acho que já tem umas 2, 3 empresas aqui no Brasil que têm investido nisso para poder trazer conseguir conectar as pessoas das cidades pequenas, assim, Exatamente. com o empreendedor, né, com a empresa ali, mas, cara, tem que ser totalmente de acordo com a Imagina a marca, né. quantidade de dados desses Sim, caras avaliando. sim. É loucura, bicho. Sim, com certeza, demais. A gente falou antes sobre preço, assim, traz um caso, assim, que tu de construção de marca que conseguiu retratar bem essa parte preço e valor. Onde antes, assim, pô, é aquilo que a gente comentou, bah, os clientes só querem preço, 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 e depois de uma construção, se puder, daqui a pouco não quiser falar o nome, se puder falar vai ser legal, Sim. mas um exemplo de construção de marca que conseguir fazer virar esse jogo do preço e do valor. Cara, sabe que eu vou falar uma coisa assim, não adianta eu desenvolver uma marca muito linda e muito estratégica se não há o interesse do empresário em divulgar ela, em Uhum, reproduzir ela. E esse caso que eu vou mostrar, o caso da Jéssica e do Fernando, da Uzi Energy, ele é muito impactante, legal. porque eles tinham uma loja, um comércio de roupas fitness, e aí a gente desenvolveu uma marca e ela gerou uma marca própria, com um maior posicionamento, com um sistema de identidade visual muito mais robusto, que na verdade é isso. A marca é algo dentro da nossa cabeça e quanto mais atributos, quanto mais sensações a gente gerar em torno dela, mais ela fixa na nossa cabeça. Então foi feito esse trabalho, uma identidade visual mais robusta, a gente criou uma simbologia de fácil aplicação, pensando, né, nas roupas. Então esse caso da Uzi Energy, pelo interesse dos empresários, é um caso muito emblemático. Né, o que eles nos passaram é que já tem uma mudança muito grande a respeito de vendas no site, inclusive, Legal. e de percepção de valor, Uhum, né. É muito impactante quando a gente enxerga a fachada que eles tinham antes e a fachada que eles têm agora. É muito diferente. que legal. E tanto para o nosso escritório também é uma satisfação muito grande conseguir entregar isso, sabe. Sim. Porque é uma questão de construção de marca, mas mesmo assim ainda assim também é uma questão de construção pessoal, né, de um sonho, daquilo que a gente Uhum, deseja construir, né, um legado que a gente quer deixar para nossa fa pra nossa história, enfim, uhum. até para nossa família, para aqueles que virão, né. Legal, legal. E quando a gente fala de marca, a gente está falando de empresas, pessoas que dedicam a vida para fazer aquele negócio crescer. E como que eu protejo a minha marca? Eu sei que tem vários dispositivos legais aí, e eu acho que é legal falar sobre isso, porque às vezes a gente vê casos, enfim, na justiça e que depois o cara perdeu o direito de trabalhar com aquela marca. Se puder comentar um pouco mais sobre isso, sobre essa parte de segurança de marca também, né? Cara, vou ser bem sincero, o problema tá bem na origem. Se tu não desenvolver um nome e um posicionamento profissionais, tu não buscar a ajuda de um escritório profissional para desenvolver isso, tu já não vai ter conseguido um nome diferenciado. E se o teu nome for genérico, tu já vai gastar mais com o escritório, porque ele vai ter que fazer a consulta, daqui a pouco o INPI vai negar, né, o Uhum. registro. Então minha dica é: façam o desenvolvimento de uma marca. É uma oportunidade que vocês têm de aumentar muito a probabilidade de sucesso do negócio de vocês. Não adianta depois de 3 anos que tu já fez fachada, tu já fez sacolas, que tu já tem um nome conhecido no mercado e trocar ou registrar. Não adianta nada, tu vai perder tudo, tu vai ter um dos maiores prejuízos que tu não deveria ter da tua vida. Já conheceu alguém que chegou a perder alguma marca, Já, assim? conheci inúmeros, conheci inúmeros. Eu não sou especialista em registro de Uhum. marcas, mas isso é algo realmente muito importante, registrar a marca. E é muito caro registrar uma marca? Assim, Se a depende. gente colocar numa balança, dependendo do negócio, entre o risco de não registrar uma marca.
e perder ela depois, Tá, na tua opinião? antes de responder, eu vou perguntar assim, eu vou até contar uma história de uma cliente não, na verdade ela veio só fazer uma consulta comigo. Ela investiu R$ 300.000 no negócio, né, feito de um acordo que ela tinha feito numa empresa, e ela se demitiu e tal. E ela fez uma loja de lingeries, tá. Uhum, Mas não desenvolveu a marca, como a maioria das pessoas. Isso não tá errado, gente. Eu não tô falando aqui que parem de empreender. Mas se vocês vão fazer alguma coisa, né, aumentem a probabilidade de sucesso. Isso é claro, é só olhar os dados. Quem investe, quem desenvolve, né, tem uma probabilidade muito maior de sucesso. O que aconteceu? Ela investiu R$ 300.000 e perdeu tudo depois de 6 meses. E é muito normal, porque ela fez um aluguel de um imóvel que não passavam tantas pessoas, e isso era algo importante para a marca dela, porque ela não teve um posicionamento correto nas redes sociais, não conseguiu ter a conexão com o público. Por mais que ela fosse uma pessoa honesta e trabalhadora, né, se ela tivesse investido esses, digamos assim, um ticket de R$ 30.000 em um planejamento de negócio, digamos, uma uhum, assessoria de um planejamento de negócio, e um desenvolvimento de uma marca básica, digamos, ela não teria esse prejuízo. E com certeza teria base e hoje ela estaria com a empresa dela rodando. uhum, Isso parece bem cruel de falar, mas essa é só a realidade que acontece no Brasil. Se tu não tem uma marca bem definida, cara, a probabilidade de sucesso é muito pequena. Muito pequena. Eu agora vou entrar um pouquinho na tua seara. uhum, Hoje já falam que cerca de 60% dos conteúdos da internet são gerados por IA. Não sei se está nessa faixa, 60% eu vi Ah, tem assim. muita coisa, né? Então, a IA, ela vai, digamos assim, não estabilizar, ela vai colocar todo mundo no mesmo patamar de comunicação. Uhum, Se tu não tiver uma profundidade de posicionamento, profundidade de conexão com o teu público, tu vai estar concorrendo com os medíocres. uhum. E se tu não tem clareza da marca de ter essa profundidade, vai ser muito difícil, Sim, entende? Tu reter sim, com atenção, certeza, tu te conectar, vai ser cada com vez mais certeza, difícil daqui pra com frente. certeza, com certeza. É, eu acredito que em breve vai ser difícil até tu tu conseguir, enfim, te privar desses conteúdos, assim, porque é muita gente postando e consegue automatizar muita coisa, né. Mas até iria entrar nesse ponto contigo de redes sociais, num mundo, assim, onde, cara, muito investimento em tráfego, aparece quem acaba está investindo mais, né. Como que tu enxerga que a marca ela pode ser um diferencial para aquela empresa conseguir vamos lá, se diferenciar nesse mercado de bombardeio, assim, de informação, do próprio tráfego pago, enfim, né? Como é que tu traz essas experiências que vocês têm tido ali? Porque a gente sabe, pô, o conteúdo orgânico ele é muito bom, né? Mas a gente precisa ter uma qualidade sobre isso. Então, se tu quiser trazer também um pouco do que vocês têm feito lá na Ato, né, que vocês têm crescido, para a gente trazer essa experiência aqui para o público também. Assim, são 2 casos. A primeira, a questão do que um desenvolvimento de marca pode agregar nessa questão do tráfego, Uhum, do tráfego. Como eu vejo, né, o ticket para te investir e gerar resultado no tráfego tá cada vez maior, uhum, digamos. Por quê? Porque tem muita gente falando, muita gente comunicando, né, e é uma regra de mercado, né. Demanda, consumo e demanda. uhum. Agora me Oferta e demanda, né? oferta e Oferta e demanda, demanda, oferta e isso aí. demanda. E o que que acontece? Se tu tem uma comunicação genérica com a clareza muito baixa a respeito dos teus produtos e dos teus serviços, tu vai ter que despender de um investimento muito maior o tempo todo. Mas se a tua proposta de valor é diferenciada e posicionada,
a tua comunicação também vai ser. Ou seja, tu vai gastar muito menos para chamar a atenção do teu público. Isso vai influenciar também no investimento que tu vai fazer com o tráfego pago. E no resultado também, porque não adianta tu investir um caminhão de dinheiro se tu tá fazendo o mesmo que os outros, e na maioria das vezes, o que que acontece? Tu tá ajudando os outros. Uhum. Porque tu tá demonstrando sobre a importância de um produto ou a importância de um serviço, mas tu não conseguiu conectar o Uhum. suficiente. Aí o teu concorrente, ele tem uma sacada, ele tem um posicionamento. E ele vai utilizar de todo o aumento de consciência que Uhum. tu fez em torno daquilo e vai se conectar com ele, puxando ele pro lado dele. Sim. Então, dentro dessa parte, eu acredito que a marca, né, só potencializa a questão dos resultados no tráfego. E a respeito do que a gente vem fazendo, né, a gente tem um canhão, né, de um dos sócios do G. Carlos, que é um fenômeno de crescimento nas redes sociais, né, um empresário que já teve empresa, já vendeu empresa, e eu tive com ele em todo esse processo, né, o Jean e a Mari, a Mariana também, os fundadores do Que Tal Sushi, né, e eles sempre tiveram uma visão muito forte a respeito de comunicação. Foram uns pioneiros de fazer conteúdos, Uhum. foram os pioneiros de gravar falando no celular, enquanto todo mundo chamava de blogueirinho, Uhum. sabe? Sim. Lá no início, Uhum. hoje nem tanto, mas no Sim. início, Um dos meus cortes foi que a gente conversou corte aqui, bom. foi um corte bom, foi sobre isso daí, Ah, eu vi, eu né? curti o teu O vídeo. cara, enfim, tá postando sobre o negócio dele e o amigo aquele dá um. Ih, É, virou vlogueiro agora, né? pô, os amigos, né? Que, cara, se a gente vê o mercado é um ecossistema, a gente se ajuda. Uhum. Né? Se o meu amigo me ajuda em certo ponto, como eu já tive oportunidades de ser ajudado, de ajudar meus amigos também, a gente vai contribuir. Certeza. Imagina, Certeza. cara, eu vou me perdendo e tu Não, tem que mas me, eu vou entrar, esse vai ser um e tu baita tem que me top. puxar. Isso aí. Cara, eu tenho um exemplo muito que eu uso bastante, que eu penso bastante a respeito da Itália, assim, né? Como ela virou um cluster. O cluster é quando muitas empresas do mercado ele fica muito bom Uhum. uma determinada região. Então a Itália é conhecida sobre o seu design, né? Tanto de roupa quanto de carro, design, bom gosto. Uhum. Imagina se uma região toda se juntar e começar um a cooperar com o outro, porque é isso. Pô, um a cooperar com o outro, um tem uma marca boa, o outro tem uma marca boa, né? Eu te ajudo aqui no processo, tu me ajuda ali. Porque hoje a gente vende pro mundo todo, a gente não tá vendendo só pro pessoal da nossa cidade. A Uhum. gente tem a capacidade. Quem enxerga isso tem Isso a daí, capacidade. verdade. Tem que enxergar e tem que ter visão. Mas imagina todo mundo se ajudando e criar um cluster. Uhum. Pô, eu vou lá para a região do Vale dos Sinos porque o pessoal lá tá crescendo demais, um ajuda o outro, é um polo de Uhum. informação, tá todo mundo se ajudando. Cara, isso para mim é essencial, crescimento de sociedade, crescimento de negócios, cooperação. E foi isso sempre que eu pensei, sabe? No Uhum. escritório lá. Pô, a galera vem, pô, como é que tu faz isso? Como é que tu faz aquilo? Eu pego e falo mesmo, não tem problema Sim. nenhum. Pois é isso, hoje de manhã tive uma reunião e concordo muito. E é bom que a gente vai entrando nesses temas também, porque a gente tá aqui para falar de negócio. E Negócio são pessoas, né? e negócio são pessoas. Enfim, cara, fiz uma reunião com um parceiro, cara, sem pretensão nenhuma, para ajudar algumas coisas de IA. Dá um tempo depois, ele me chama para desenvolver alguma coisa assim para a empresa dele. Boa, boa. Sabe? Então, eu concordo, cara, muito contigo, assim, porque às vezes, né, a gente às vezes tem esse sentimento e tu olha, né, ah, vamos lá, né, eu fiz que nem recentemente aí um workshop, né, de IA. Cara, vamos lá, eu tinha 4 Tem que me amigos. convidar pra ir no É, no próximo. próximo também, tinha 4 amigos ali, sabe? 4, 5 amigos, o restante tudo pessoas desconhecidas. Entende? E não quer dizer que, cara, eu quero que meus amigos venham em todos. Mas é isso, cara, desde que o mundo é mundo.
né? A Exatamente. gente concordo muito, e é o que eu quero fazer com inteligência artificial, que é criar uma comunidade de troca, porque todo dia surge uma novidade, a gente não consegue olhar tudo. Então, É se tu tá enlouquecedor. imerso numa comunidade onde um tá olhando uma coisa e te traz essa informação, ou cara, essa ferramenta eu testei e não é muito boa, nem perde teu tempo com isso, né? Exatamente. Então, concordo muito com o que tu falou. E vamos conversar mais Isso sobre daí, isso IA, daí, né? com certeza. E isso foi um dos motivos de vocês terem procurado também Florianópolis para conseguir crescer. Tu enxerga também essa oportunidade de comunidade lá também? O que que tá por trás Essa mudança, dessa esse novo decisão de... posicionamento. Então, Florianópolis, ela está sendo conhecida bastante como um polo de comunicação, inclusive, né, de influenciadores, digamos Sim. assim. Mas como todo polo, né, que ele, digamos assim, ele gera um mastro, né, digamos, hoje é sobre comunicação, ele traz outras vertentes também, né, que Uhum, vão crescendo. Então, na parte de inteligência artificial, eu acho que está crescendo muito, né, falando um pouco agora a respeito de Florianópolis, que também é um local que está sendo visitado pelo mundo todo, uhum, logicamente pela parte da beleza da cidade, mas é uhum, uma capital, então tá tendo muitas pessoas de todos os continentes do mundo, e querendo ou não, quanto mais culturas, mais valor tu vai gerando. uhum, Esse é algo legal também, que um dos principais pilares do design é quanto tu consegue agregar de valor em cada escolha tua. E a cultura, o contexto do negócio, ele precisa estar nesses desenhos, nessa comunicação. Enfim, ó, uhum. eu vou me Mas eu perdendo já. concordo muito, assim, contigo, porque por vezes tu por isso que o legal de comunidade é isso, e tu poder conhecer e conversar com outras pessoas te agregam também. Porque a gente tem que estar aberto a ouvir o que as outras pessoas têm, né. Porque a gente não sabe tudo. Não A sabe. gente não tem a verdade absoluta sobre, isso daqui que nem marketing. Marketing não é receita de bolo, né. Não é? Tentou, deu certo, tentou, deu errado, muda, tentou, deu certo. Então, não, pô, o empresária ou a empresária que acha, pô, isso aqui é a cartada, isso aqui 100% de chance. A gente tem que acreditar no nosso sonho e acreditar que cada ideia, né, vai dar certo. Mas se der errado, muda rápido Se der também, errado, né? muda rápido. E cada ser humano tem uma percepção diferente, né? Sim. E às vezes o que agrega é essa percepção, é essa visão, né? Essa visão diferenciada, porque é algo que falta na gente aqui também, a questão da gente parar e pensar no negócio, né? E às vezes, como a gente tá trabalhando demais, que é o meu caso Sim. ultimamente, e pensando no negócio, no Uhum. negócio dos outros, no empreendimento Sim. dos outros, né? Mas como a gente trabalha demais, às vezes a gente não consegue ver o negócio como 360. E Uhum. o olhar de outras pessoas que estão de fora é muito importante, Uhum. né? Através disso. E Sim. também já tem outras experiências. É diferente de pitaco. Sim. Pitaco não é algo que agrega muito. Pô, Uhum. a pessoa tem um, né, pode até ter É. uma boa intenção, mas Uhum. assim, não tem conhecimento suficiente. Sim. A gente tem que agregar de pessoas que, né, na maioria das vezes já chegaram onde a gente quer Uhum. chegar também. Porque, gente, desenvolver uma marca, desenvolver um empreendimento não é nada fácil, Uhum. né? É um desafio de vida. Vai deixar um pedacinho da alma ali, né? Tu vai deixar um pedaço do teu sangue ali, Uhum. com certeza. Mas para quem tem a visão e para quem quer chegar a algum lugar, tu vai ter que passar por esses desafios. Uhum. É incrível. E muitas das vezes, esse desafio, tudo isso que tu vai passar, tu vai te tornar uma pessoa muito melhor. Ou tu vai enlouquecer. Mas a ideia é que tu te torne uma pessoa muito melhor. Eu concordo muito no que tu falou. E puxando um gancho do que tu falou antes, enfim, a gente tá falando aqui de negócio, de construção de marca, e pitaco, ele é bom se a gente
para 5 minutos, pensa se dá para tirar algo de proveito, né. Mas na maioria das vezes a gente tem que olhar também o background, né, pô, qual é a trajetória daquela pessoa? O que que ela já passou? O que que eu posso trazer disso? E jamais levar para o pessoal. É, O lance é que, enfim, a gente tá falando de negócio, é fazer o negócio crescer. A gente exatamente, não vai estar atacando o dono, enfim, isso daí. exatamente. Mas a gente precisa também pensar em, bah, essa pessoa tá querendo me ajudar ou tá querendo me criticar, né? Qual a Exatamente. experiência dela quanto a isso? Porque se tu for ouvir tudo que falam, né? Nesses dias eu vi um cara comentou negativamente nas cataratas do Iguaçu, né? Isso aí. Pô, uma das maiores belezas que Eu tem acho que é assim, das sabe? 7 maravilhas do mundo também. Isso, pô, o cara falou que as cataratas do Iguaçu só tinha água e era feio. Então, Pô, meu irmão, tu pô. não gostou de uma das 7 maravilhas do mundo? Isso daí. Então tu pensa, pô, tem gente que só quer reclamar, tem gente que só quer dar pitaco e a opinião Exatamente. dela parece que sempre vai ser. Então, ouve quem realmente importa, aquilo Agrega. que Tem o agrega, poder de né? agregar, né. Tem o poder de agregar. Legal. Hã, hoje e quais são os desafios, assim, vamos falar, né, de uma construção de marca e trazendo um pouco da tua experiência como um empreendedor, assim, o que que vocês têm, quais são os desafios nesse dia a dia de construção de marca, de agora se posicionando diferente numa empresa, num mercado diferente também, que tu pode trazer e compartilhar com os empreendedores? O desafio do escritório da Atos? Isso aí, o que que vocês, O né. principal desafio é gerar consciência nos empresários. Ó, vamos imaginar aqui o quão desafiador é tu chegar para um empresário que já tem o seu faturamento no bolso, né, que já tem uma marca que tá vendendo bem, tá conseguindo manter os seus funcionários, tudo direitinho, aí tu chega para ele e fala: "Vamos resolver tua marca, vamos criar as diretrizes, vamos dar um posicionamento novo, Uhum, né, vamos dar consistência na comunicação da tua marca". Dei um exemplo: "Pô, mas por que que eu quero mexer no que já tá bom?". uhum, Aí isso, na verdade, esse é o nosso maior desafio hoje, né, de explicar para ele que ele não vai estar só observando no ponto de geração digamos assim, de mais faturamento, que é algo preponderante que a gente quer, uhum, sim, sempre entregar, mas ele vai estar construindo um legado, né, vai estar construindo um legado e uma marca no mundo, né, digamos assim, literalmente uma marca que ele vai deixar para a família dele, né, que ele vai deixar para as próximas gerações de algo, de uma construção que todo mundo sabe que foi feito. Fora, outros benefícios, como maior reconhecimento, né, ah, um número de investimento mais baixo no CAC, né, no custo de aquisição de uhum, clientes, que isso já é notável, né, no primeiro semestre de desenvolvimento da marca. Outras coisas também que às vezes as pessoas não enxergam, como uma marca forte atrai mais colaboradores bons, uhum, colaboradores capacitados. Porque se as pessoas admiram a tua marca, elas querem trabalhar para ti também, né? Se elas veem que a sociedade leva a tua marca como algo positivo, elas também querem fazer parte daquilo. uhum. Então esse é um aspecto muito importante que a gente fala sobre o desenvolvimento de marca. Mas o nosso principal, assim, resumindo, o nosso principal desafio hoje é aumentar esse nível de consciência e, de certa forma, educar também, né? Porque a gente acredita muito na força da marca. A gente acredita, né, 100% nisso, e esse é um trabalho que o nosso escritório vai fazer bem forte e vai entregar cada vez mais. Com certeza. E parabéns pelo trabalho, como eu te comentei, já acompanho ali. E eu vejo que esse é um assunto, como a gente começou o podcast falando sobre isso, que muitas vezes é ignorado. E num mundo de, vamos lá, de conteúdos cada vez mais genéricos, estar bem posicionado é o que faz com que a empresa ela seja diferente, né. Eu sou um dos defensores de inteligência artificial, né, acho que isso vai potencializar cada vez mais, só que, pô, tu enxerga que o cara dedicou um tempo para gravar aquele conteúdo. O próprio Instagram entrega mais, né, Uhum. para isso, então vai muito de encontro ao que tu
ao que tu comentou ali de estar posicionado, de construir essa autoridade, porque até em contratações isso Exatamente, isso exatamente. reflete muito. A maioria das empresas, ela começou com alguém. Aí aqui a gente está falando de empresas do dia a dia, a gente não está falando daqui a pouco de uma empresa listada em bolsa, a gente está falando, pô, empresas do dia a dia. Como a marca pessoal do dono pode impactar a marca, a empresa. Hoje a gente vê muito, pô, tu precisa ser a cara da empresa, assim, mas quais são os cuidados que a pessoa ela precisa cuidar para que não impacte daqui a pouco negativamente na marca da empresa, assim? Como é que tu vê isso? Eu vejo que existe uma conexão benéfica quando o diretor ou o CEO, a cara da empresa, compartilha dos mesmos valores da marca. O que a gente não pode confundir é que a marca também ela seria como se fosse uma pessoa no mundo, né? Tu cria uma marca, tu cria valores, porque marca é isso, são valores pessoais que se conectam com pessoas, né? Tu não cria para algo fictício, tu tem que gerar Não é só para valores. botar no quadro na parede e ficar lá, né? Não, com certeza não. Se o sócio ou o dono da marca, ele transmite os mesmos valores, vai ser altamente positivo, né? Tanto cientificamente, né, falando a respeito de chamar atenção, que é o que a gente Uhum, busca, né? Quando a gente observa uma figura, tanto em redes sociais quanto outdoor, digamos assim, quando o ser humano enxerga um rosto humano, ele presta muito mais atenção. Isso é cognitivo. Ou seja, no aspecto científico, só vai, aumentar cada vez mais a tua atenção. E no aspecto de conexão de valores, né, se tu possui os mesmos valores da marca que tu é o dono, né, só vai te beneficiar, porque as pessoas vão crescer, vão se conectar contigo enquanto pessoa, e essa jornada de conexão com a marca vai ser muito mais facilitada, porque elas já estão conectado com um dos pilares que é a marca, né. Mas, claro, tudo isso dentro de cada estratégia, cada empresa tem uma estratégia. Um exemplo muito forte é o João Adib. uhum. Pô, o cara não precisava estar Sim, aparecendo, né. Ainda mais sim. do jeito que ele aparece, né. Uhum. Simplão, Sim. no dia a dia, Uhum. Mas é para se conectar com aquela estratégia que tu comentou, conectar com o público que ele conectar quer com o atingir. público. Por mais bilionário que ele seja, né. Sim, sim. Mas eu acho E é que loucura, né, desculpa te interromper, não. é loucura um cara andar de, sei lá, de Maserati Aham. e conversar com um público que tá Sim. ali dentro da periferia e tal. Uhum. Sim, pra Precisa gente saber pensar. mesmo, né. E aí a gente vê, vamos lá, né, às vezes um empreendedor que fatura muito menos do que ele, que não cumprimenta o cliente, Exatamente, né, exatamente. que chega, passa reto, enfim. Cara, é o que tu comentou, tem que estar de acordo com os valores. Ah, o cliente em primeiro lugar. Pô, mas aí o dono vai lá e passa reto pela galera, não Exatamente. cumprimenta. Não tá de acordo com os valores. Pode ter um faturamento ali, enfim, né? Mas acho que Concordo, concordo muito contigo. chega num teto, assim, né? Chega num teto. E falando um pouco agora de inteligência artificial, como é que tu enxerga, enfim, se quiser trazer um pouco das experiências de vocês, como que dá para utilizar isso bem para potencializar a marca também? Cara, eu sou um entusiasta de ciência, ficção, ficção científica. Uhum, Eu sou meio hiperfoco nessas questões, sabe. legal. Porque, cara, foi isso que me ajudou a vida isso que me facilitou, inclusive no desenvolvimento de marca, é estar aliado à tecnologia. Eu comecei como técnico de informática, né, com 6 anos. Não sabia. Eu montei mais de Hum. 1000 CPUs e eu adorava muito. E tanto essa questão, assim, de o pessoal acha que é o design, só o design, mas tem todos os softwares, né, no Uhum. dia a dia tu encontra problemas com isso, né, então quanto mais facilidade tecnológica tu tiver, mais tu vai conseguir produzir algo bom, né. E, hoje não tem como fugir da inteligência artificial.
tanto a respeito do desenvolvimento de marca, por exemplo, obtenção de dados, dados demográficos, qualitativos, quantitativos, a respeito de o que os concorrentes estão fazendo, sabe muito bem, a gente Uhum. pode mapear tudo Sim. isso, a gente pode gerar sugestões, né, de posicionamento que vão ser avaliadas por, Uhum. né, por um profissional, pelo olhar humano, que devem ser, né. Mas todo esse processo de desenvolvimento de marca, que era na faixa ali de, sei lá, 360 dias, a gente consegue resolver isso em bem menos tempo por causa dessas ferramentas. Fora outras coisas, né, que a gente pode avançar também, hoje o campo do design está sendo bastante afetado Uhum. pela IA, porque está gerando bons designs, mas ainda assim, gente, não fiquem desesperados, porque todo mundo tem fogão em casa Uhum. e a galera mesmo assim sai para comer em restaurante e pede comida em casa. Ou seja, não é a ferramenta, Uhum. é quem faz, né, o conhecimento agregado em cima daquilo que tu tá querendo entregar. Uhum. Então não se preocupem, sempre vão existir designers e especialistas. Uhum. E busquem especialistas. Sim. É o que eu sempre falo. Vai fazer uma parceria com um personal trainer? Busca um especialista. Vai fazer um projeto? Busca um engenheiro. Facilitem, aumentem probabilidade de sucesso. Uhum. Tu pode ter um negócio e dar certo sem isso? Pode ter, nada impede. Mas aqui falando cientificamente, quanto maior probabilidade tu tiver, Uhum. mais perto tu vai estar do sucesso. Com certeza, com certeza. Concordo muito com o que tu falou. Vejo que a profissão de designer, sim, é uma das mais afetadas, só que aquele feeling, né? Que nem eu dei um exemplo esses dias no workshop. Por que que o botão do login nos sites fica sempre do lado direito? Se tu entrar em qualquer site, tu vai ver, pô, uma ferramenta ali. O botão, ele sempre tá do lado direito. O Boa logo questão. sempre tá do lado esquerdo, entende? Sempre segue aquela ordem de A início. ordem de Porque alguém exato. estudou isso daí, né? Isso é a experiência do usuário ali. Então, não adianta nada, às vezes, o cara conseguir fazer. Fez algo bonito, mas se ele não é usual. Isso é uma dor que a gente fazendo ferramentas com IA sofre, porque cada pessoa clica de um jeito, né? E eu vejo que é uma dificuldade de uma própria criação de marca também. Querendo ou não, às vezes a gente está criando um sistema ali, ele vai ser feito para um nicho de pessoas, daqui a pouco quem vai utilizar. Mas cada pessoa utiliza de um jeito. Ela começa de cima para baixo, começa de baixo para cima, da esquerda para a direita, e tu construir algo que seja agradável visualmente para todo mundo é um desafio. Porque às vezes é agradável para o cara que está fazendo ali, ficou lindo com o IA assim, mas daí vai tentar replicar isso, Cara, né, e começa a ter um monte de BO, digamos. concordo contigo e às vezes feio, Uhum. isso é bem impactante. Às vezes tu faz um conteúdo feio E dá certo. e dá certo. Sim, Cara, sim. o cara fica muito chateado quando isso acontece, pra não falar um palavrão aqui, né. Sim, Cara, mas é assim, né, é percepção humana, sim. e percepção humana são complexas, porque a gente tem muita coisa subjetiva que não tem parâmetros, né, detalhezinhos Hum, ali que o nosso cérebro interpretou como isso é legal ou isso não é legal. sim, Por isso que a gente tem que ir até certo ponto onde a gente sabe o que é legal. Mas existe um campo enorme da gente descobrir ainda o que chama atenção, o que vai ser legal. Eu vejo assim, comunicação de empresas que fazem uma comunicação muito institucional, né? Uma uhum, voz atrás, assim, o pessoal falando tudo certinho, engomadinho. Eu sou engomadinho também, mas eu não falo tudo certo, né? sim, Aí o pessoal falando tudo certinho, cara, isso passa batido. Ninguém mais presta atenção nisso. uhum, As pessoas querem ver realidade, né? E falando agora a respeito de redes sociais é um pedacinho da jornada dessa construção de marca. Ela não é todo, não precisa se preocupar tanto, tanto, né? Tem que ter uma preocupação ali na média, ok,
Mas ela também não é para ser um conteúdo muito quadrado, Uhum. tem que ser um conteúdo ali de passatempo, redes sociais são entretenimento. Sim, Então tu tem que pensar nisso quando tu for desenvolver o teu conteúdo, para reter a atenção. com certeza. As pessoas elas não entram nas redes sociais com o objetivo de comprar algo, é para Exatamente. passar um tempo. Então, concordo muito com o que tu falou. E nesse passatempo tu pode gerar uma vontade das Isso pessoas. daí, isso daí. Aí vai ser com um conteúdo que vai estar, e dá pra ser engraçado indo de encontro com a marca, daqui a pouco, que nem a gente vê essas trends, não precisa fazer todas as trends, mas É, daqui a pouco faz uma, né, que vai de acordo ou utiliza aquele momento pra aproveitar o engajamento pro perfil, né. É, exatamente. aí vocês falam muito bem sobre essa parte dentro da construção da marca em si. Porque não é só o logo, como a gente comentou, Exatamente, é um todo, é um é sistema. tudo que gira ali, né. A gente está se encaminhando pro final, Miguel, e eu quero te fazer uma pergunta, para quem está escutando e quer começar a trabalhar a marca amanhã, quais tu acha que ou vou reformular a pergunta assim, né. Os 3 pontos, assim, que tu enxerga que são alertas para uma marca fraca, que pra uma marca, assim, que a pessoa ela não tá conseguindo entregar o que ela precisa. Quais são os 3 pontos, assim, que tu vê? O ponto principal é dificuldade de mostrar os teus valores. A pessoa só vem a ti por causa de preço. Outro ponto bem importante é a respeito das indicações. Se tu tem uma marca muito boa e tu é muito indicado, né, isso quer dizer que tu pode demonstrar esses valores, né, e a marca fazer parte desse sistema. Tu vai continuar tendo indicações, mas aí tu vai ter um número de clientes muito maior para te impactar. E o terceiro ponto é realmente dificuldade nas vendas, né, é a dificuldade, tu tem que fazer muito investimento para te conseguir chamar atenção, né, tu não chama atenção, tu tem um conteúdo genérico. Esses são os 3 pontos que, assim, são básicos, Uhum. do meu ponto de vista. E para um processo de criação de marca, se tu puder trazer como que funcionam as etapas, como é que é a parte da ato nesse processo, o que que vocês olham, quais são as etapas e quanto tempo dura? O nosso processo, os escritórios eles têm diversos períodos de desenvolvimento, né. Uhum. O que a gente sabe é que as marcas, às vezes, uma das mais famosas do Itaú demorou cerca de 2 anos para ser entregue, Bah. 2 anos de desenvolvimento. O nosso processo atualmente, para o nível de entrega que a gente busca, não são 60 dias no mínimo. Uhum. No meio disso, a gente tem a obtenção de todos os dados, né, fazemos, conversas com o cliente, né, tentamos obter dados a respeito do público-alvo deles, instruímos também como ele pode obter esses dados, né, elaboramos todo o contexto, é algo muito importante para te desenvolver um posicionamento. Qual é o contexto em que a empresa está hoje? Se ela está num contexto de escalabilidade, se ela está num contexto de solidificação no Uhum. mercado, se ela está crescendo, construindo a respeito de marca. Entender esse contexto é fundamental para te gerar uma estratégia eficaz. Então, a partir do momento que a gente entender o contexto, a gente vai mapear o público-alvo, saber o que que ele está esperando desse produto ou desse serviço, e aí fazer toda a construção simbólica, tanto de identidade visual quanto de identidade verbal, né. O que tu mostra ali, que é o sistema mais cognitivo, que são o logotipo, paleta de cores, com a narrativa da tua marca, a missão, visão, valores, né. Quando tu une esses 2 sistemas, aí a gente consegue entregar essa marca que é consistente, consegue se conectar com o público do cliente. Uhum. O que que é a comunicação verbal que tu comentou ali? Essa é algo que eu não Não conheço, escutou? não Não escutei. escutou? É. Assim, a gente tem, né, quando a gente fala a respeito de marca, o nosso escritório, a Ato Branding, tem um método chamado método Nobel.
que trabalha com um estudo que ganhou um prêmio Nobel em 2002, do Daniel Kahneman, Uhum, que até ele foi o autor do livro Rápido e Devagar. uhum, É um livro bem consolidado, assim, né? Ele é um economista e ganhou esse prêmio Nobel, em que ele define a nossa comunicação em dois sistemas. O sistema número um, que é o sistema primitivo da nossa espécie, né, da nossa uhum, espécie humana, em que a gente, em milissegundos, interpreta informações. E são informações básicas, digamos assim. O formato, as cores, a sensação que aquilo nos traz. Isso é feito em milissegundos. Ou seja, isso voltado para a marca seria a questão da identidade visual, do logotipo, paleta de cores, né, da tipografia, que passa uma mensagem uhum. também. E o outro sistema, o sistema número 2, é o nosso sistema mais novo enquanto espécie humana, é o nosso pré-córtex frontal, que ele vai avaliar a narrativa, se aquilo que tu tá falando, que tu oferece faz sentido, né? Se os valores que tu tá querendo se conectar comigo fazem sentido no meu dia a dia. Então são esses dois sistemas. Esse sistema aqui chama atenção, identidade visual, e o sistema da identidade verbal, que é a personalidade da marca, como ela se comunica, né, a narrativa dela, ela fixa na cabeça. Então, a gente unindo esses dois sistemas, a gente tem Legal. que uma marca consistente. E Uhum, todo o nosso processo é feito em cima desses dois sistemas. uhum, Então, a gente chama atenção através de um design estratégico. A gente quer que seja bonito na maioria das vezes, uhum. mas se não for ideia resultado, é o que a gente espera. Sim. E depois, na hora de comunicar, a gente não cria nada para a marca. A gente apenas evidencia o que ela tem de melhor. Uhum, A gente vai procurar mapear quais são os valores que ela tem de melhor e comunicar isso. Ou seja, a gente abre uma janela de oportunidade com o sistema visível e depois que a uhum. gente abriu essa janela, a gente entra com uma narrativa, com uma proposta diferenciada de valor e solidifica essa ideia dentro da cabeça do cliente. Legal. Se a gente tem esse sentimento, como eu tinha citado antes, eu acho que eu não falei de sentimento só antes da Isso, sim, é pré-conversa. isso aí, pode falar. Se a gente solidifica essa questão de gerar essa gavetinha de sentimento dentro da cabeça do cliente, pô, a gente tem uma facilidade muito grande de conseguir vender, comercializar Uhum. alguma coisa, né? Negociar, né? A gente não fala em vender nunca, né? Porque vender Uhum. assusta as pessoas. Isso aí. A gente tem uma capacidade muito grande de comercializar, né? Aquele benefício que a gente quer mostrar para as pessoas. Uhum, que legal. Que aula de marca, de construção de Pô, marca. obrigado, De obrigado. verdade, aprendi muito, contigo, porque até pouco tempo atrás também achava que marca era somente, né, o Logo. logo, mas vendo o que vocês postam ali, vendo o resultado das empresas, entendo que é toda uma comunicação, né, isso é a marca, né, como é que eu posso dizer, é um patrimônio da empresa que se perpetua. Muito Exatamente. legal. Patrimônio da empresa e do dono também. Isso aí. É um legado, uma marca no mundo, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Legal. Miguel, a gente tá chegando no final. Quero deixar um espaço aí para tu mandar um recado para quem tu quiser, falar o que tu quiser. Aproveita aí esse momento agora é teu. Cara, na verdade eu gostaria de te agradecer, né? Falar que eu admiro bastante teu trabalho. Obrigado, cara. Eu quero deixar também o meu nome do escritório disponível para ti, né? Que a gente faça boas parcerias, né? Que a gente precisa muito disso hoje em dia. E é o que eu falo para os meus clientes também, né? Se cercar de pessoas com valores, se cercar de pessoas que tenham interesse, Uhum, mas não o interesse do interesseiro, interesse. Deturparam a palavra interesse. uhum. E é isso que eu queria deixar claro. Pessoas interessadas, né? Muitas vezes, assim, eu acho que tu é meio gênio, mas às vezes as pessoas não vão ser meio geniais, mas elas são interessadas. Elas possuem bons valores. São esses os tipos de pessoas que a gente tem que ter próximo da gente. Por quê? A vida é uma gangorra. Às vezes a gente tá por cima, às vezes a gente tá por baixo. Mas se tu tiver pessoas de valores perto de ti, quando tu estiver por baixo, elas vão te incentivar, te dar suporte. E quando tu estiver por cima, elas vão te
colocar a mãozinha na tua cabeça e falar: Uhum, "Pô, ô meu irmão, uhum. não é tão cara assim, Sim, dá uma situada". sim. E esse é o recado que eu queria deixar e contem comigo também para comunicar e tirar dúvidas a respeito de marca. Hum. Eu sou fissurado por isso. E curioso, curioso nato. Que legal. Te Um beijo. agradeço. Muito obrigado. A gente está encerrando, assim, mais um episódio do Como que eu faço podcast com o Miguel da Ato Branding. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até o final. Inscrevam-se no canal e até o próximo episódio. Valeu!